Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 31 de março, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão e que esse vídeo possa abençoar muito a sua vida. E para algumas pessoas aqui, certamente o que eu vou falar já é sabido, mas para outras, por incrível que pareça, vai ser novidade. No final desse vídeo, eu ia colocar ele no meio, mas vou deixar para o final. Eu vou colocar um trecho de 30 segundos, onde o Bispo Macedo faz um chamamento para as pessoas irem à igreja, que mesmo a igreja fechada, ela se encontra aberta para que você possa ir e ter a sua santidade, o seu momento com Deus ali no altar. E eles santificam o altar de uma forma que tornam as pessoas dependentes do lugar, do templo físico. E eu aqui vou trazer exatamente o oposto do que é a igreja e do que ela representa e do que é o verdadeiro altar que nós devemos preparar para Deus. Então, vou deixar esse vídeo no final deste, tá? Então, para você que iniciou o vídeo, assista até o fim. Vou me utilizar de 3 passagens para dar base naquilo que eu vou falar sobre igreja e ser igreja. Eu vejo muitas pessoas comentando nos meus vídeos dizendo o seguinte: eu sou igreja. Eu sou igreja porque o Espírito Santo habita em mim. Você está meio certo. Não está completamente certo, mas está meio certo. E eu vejo pessoas com esse discurso porque estão frustradas com as igrejas e, principalmente, suas frustrações se dão, na maioria das vezes, se não 99% das vezes, nas igrejas de mercado, que te vendem um Deus ou te ensinam sobre um Deus e você cria uma expectativa e se frustra porque ela não se cumpre, porque as promessas não se cumprem na sua vida. E são essas mesmas pessoas que têm a necessidade e gritam, Gritam para que as autoridades não fechem as igrejas, os templos. Então, há um grande interesse por detrás desses pedidos. E você pode perceber que, na maioria das vezes, os pedidos se dão por pessoas ligadas a essas instituições midiáticas, essas que estão na televisão. Vocês sabem quais são. Então, deputados políticos ligados a elas, forçando para que os governadores, os prefeitos, digam que a igreja é um serviço essencial. E aí, consequentemente, eles vão conseguir manter as suas arrecadações. A preocupação deles nunca é com o ser humano, e sim com as suas despesas. Se para de entrar dinheiro, certamente vão ter prejuízos, e é isso que eles não querem. Então a preocupação deles não é que você cultue a Deus, até porque nesses lugares você não cultua a Deus, você cultua a você mesmo. É o culto antropocêntrico, o homem no centro dos seus desejos, no centro das suas vontades, no centro dos seus caprichos, no centro da sua fé, porque é a sua fé que transformou, que mudou, que fez acontecer. Ou seja, não existe um culto a Deus. Então, se essas pessoas fazem questão dos templos abertos, elas não entenderam o papel ou o que representa a igreja. E se nós fôssemos perguntar para os discípulos se eles foram à igreja, ou vocês foram à igreja hoje, vocês foram à igreja no domingo, certamente eles não saberiam do que estaríamos falando. Porque para eles, a igreja não era ir
A igreja era ser, mas não ser como alguns aqui comentam nos meus vídeos. Eu sou igreja. Não. O propósito no qual Cristo criou a igreja, porque até então não havia igreja, mas Cristo mencionou a igreja que foi crescendo em Atos. O apóstolo Paulo fala em Efésios, Colossenses. E aqui eu vou compartilhar isso com vocês. Então, eu quero começar primeiro. No vídeo que eu fiz referente à Santa Ceia da Decisão, eu falei sobre, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 23, eu vou repetir aqui hoje de novo, para mostrar para você que talvez a sua crença na igreja, no templo físico, ela vai cair por terra agora. Não porque eu estou aqui com a verdade, pelo contrário. A verdade que eu estou tentando trazer e compartilhar e dividir com vocês é a verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Se eu tiver errado, me corrija. Eu estou disposto a aprender. E é isso que eu tenho feito, buscar o conhecimento e o crescimento em Deus. Tá bom? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Na verdade, quem falou que foi o apóstolo Paulo, e ele se utiliza de uma fala de Jesus, tá? De novo eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo. Não tem como a gente desassociar essa cena aqui do que Paulo vai falar lá na frente, em Colossenses e depois Efésios. Ele pegou o pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo. Quando ele fala para comer deste corpo, é porque nós estamos ligados em Cristo. Só temos parte com Ele se repartimos o pão. Do contrário, eu não posso dizer que sou igreja, uma vez que eu não me relaciono com o meu próximo, uma vez que eu não tenho comunhão com o meu próximo. Ora, logo eu não sou igreja, como alguns dizem. Porque igreja não é eu, igreja somos nós. Nós, ligados em Cristo, somos igreja. Por que as pessoas têm necessidade de estarem no templo? Porque elas foram ensinadas errado. Elas foram ensinadas que Deus está naquele ambiente e se utilizam de um trecho onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Só que muitas vezes existem muitas pessoas reunidas em nome de Deus ali, só que com interesses pessoais e não interesse coletivo. E o que Cristo fez quando repartiu o pão, falou: este é o meu corpo, já não era mais para vivermos uma vida só, mas uma vida em unidade, uma vida coletiva, uma vida em comunidade. Isso não quer dizer estar dentro de um templo. E está muito além de sacralizar ou santificar o altar de pedra do local. Porque o que essas igrejas de mercado, e principalmente a Instituição Universal, faz é santificar o altar para dizer que Deus está ali e que tudo que você quiser é ali que você vai conseguir. Ali você vai conseguir, entendeu? Votos, propósitos, dízimos, ofertas, tudo está no altar. Então você vai dar o seu tudo, você vai ter que dar para você ter. Então eles acabam sacralizando esse ambiente, o templo, e esquecem de cumprir com aquilo que Jesus mandou nós fazermos.
Jesus mandou a gente é tão difícil, pessoal. É tão difícil falar disso e ver o que o Edir Macedo fala nesse vídeo de 30 segundos. Vocês não têm ideia de como isso me causa uma profunda tristeza de saber que tem pessoas que acreditam nesse cidadão. Então, quando ele diz que ele repartiu e só temos parte com ele quando nós dividimos com o nosso irmão, ali somos igreja. Quando percebemos a necessidade do nosso irmão, quando percebemos a necessidade do nosso próximo, daquela pessoa que talvez a gente nem conheça, nem saiba da história dela, mas ainda assim em Cristo, e porque estamos ligados em Cristo, queremos ouvir a sua história, queremos entender porque talvez ela esteja passando por aquele momento para tentarmos ajudar ela. Ali somos igreja. Nós somos igrejas e não eu sou igreja. E veja o que ele fala em Colossenses. Colossenses no capítulo 1, no verso 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não existe igreja sem Cristo. Não existe igreja sem compartilhamento, sem compartilhar. Quando eu vou à igreja, ao templo físico, e busco os meus próprios interesses, eu não posso dizer que isso é igreja. Eu não posso dizer que isso agrada a Deus. Não posso. Porque a ceia representa exatamente a entrega de Cristo por nós, para nos resgatar, para nos redimir, para nos lavar dos nossos pecados, da escravidão do pecado. Quando ele morre, ele paga um preço que nós não conseguiríamos pagar. Mas ele foi lá e morreu. Por mim, por você. Cristo, ele representa a unidade da igreja. A igreja é Cristo. Não a igreja A, B, C ou D. Quando nós falamos irmão, nós não estamos mentindo. Somos irmãos. Quando Cristo é o cabeça. Quando estamos ligados em Cristo, nós somos irmãos. Então, por que me entristece ver a fala do Bispo Macedo? Porque ele leva as pessoas a dependerem do templo físico. E as pessoas ficam desesperadas porque o templo físico fechou. E elas se esquecem do relacionamento com as pessoas, com os do seu entorno, da sua volta, da sua família. Porque as pessoas pensam diferentes dela, porque as pessoas não concordam com o que ela faz, principalmente pelo ensino dessas instituições, ela simplesmente ignora essas pessoas e passam a viver fechadas, com cabresto para aquela doutrina, para aquela instituição, e elas perdem o relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas. Ela passa a viver uma falsa vida de santidade, porque ela não consegue viver com discordância. Tudo as pessoas têm que concordar com o que ela fala, e não é assim. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a união dos diferentes, mas com um cabeça, que é Cristo. Então, por Ele, porque eu creio nele, porque eu rendi a minha vida a Ele, porque Ele é o cabeça central da igreja, porque Ele é a própria igreja,
nós consideramos os diferentes, as opiniões diferentes. Veja só, ainda, no livro de Efésios, o que o apóstolo Paulo fala? O título diz o seguinte: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Cristo veio para os judeus. Ou, quando ele veio, ele acabou ligando toda a humanidade. Nós somos os gentios. E pela cruz dele, todos nós temos acesso a Deus. Porque a salvação, então, até então, era para os judeus. Quando Cristo veio, ele simplesmente fez com que a salvação atravessasse aquelas fronteiras e chegassem até nós, os gentios. E aí veja só o que ele fala no verso 2, no verso 2 de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, no verso 17, diz o seguinte: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto. Os que estavam perto, os judeus. Os que estavam longe, os gentios. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você percebeu que somente um Pai? Por isso que quando nós falamos irmãos, nós estamos considerando o mesmo Pai. Se nós não consideramos o diferente, da igreja diferente da nossa, como irmão, nós não temos o mesmo Pai. Ora, o Pai que eu tenho, talvez tenha sido criado pelo seu líder. Talvez esse Deus que estão te vendendo, que estão te ensinando, não seja esse Pai aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Você percebe que em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E aqui ele está falando de uma família. Aqui ele está mostrando para a gente que se nós não temos comunhão com os irmãos, nós não podemos dizer que somos cristãos. Nós não temos parte com ele. Igreja não pode ser somente eu. Igreja somos nós, unidas por uma cabeça, que é o Cristo. Então, quando nós estamos unidos, somos partes de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Por que eles estão desesperados com o fechamento dos templos? Primeiro que eles criaram templos faraônicos, templos que precisam de recursos, de dinheiro para mantê-los. Templos que na sua maioria das vezes são luxuosos. Templos que glorificam os feitos do homem e não a obra de Deus, e não os feitos de Deus. Nós somos convidados a subir a um altar e provarmos Deus desafiando a Ele. Que se eu fizer a minha parte, Ele tem que fazer a parte dele. E inconscientemente eu quero delegar ou dar ordens a Deus para Ele me abençoar. De uma forma sutil, de uma forma mais agressiva, nós queremos exigir de Deus o cumprimento de todas as suas promessas. Porque nós queremos a Deus pelas promessas. Nós não desejamos a Deus pelo seu caráter.
Nós não desejamos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua justiça. Não, nós queremos a Deus pelas suas promessas. E é por isso que nós nos deixamos enganar por esses pseudos homens de Deus. Eu não sei se eu me fiz entender, pessoal, mas igreja não é o templo físico. Igreja não é você sozinho na sua casa. Igreja somos nós, unidas em amor a Cristo, fazendo e cumprindo com aquilo que Ele nos orientou a fazer, de ajudarmos uns aos outros, de dividirmos o fardo um do outro. Igreja, pessoal, não é ouvir o sermão, a palavra, e agora vou para minha casa porque eu já cumpri com o momento. Não, mas é o relacionamento. É ouvir a necessidade do meu irmão da esquerda, da direita, de trás, da frente. É poder viver esse relacionamento com os diferentes. É poder respeitar a igreja A, B, C ou D. E aqui eu não estou falando das denominações, as denominações, essas midiáticas. Essas nós não devemos ter parte com elas. Devemos denunciar os seus ensinos, as suas doutrinas, as suas práticas. Essas não. Mas outras denominações, talvez aquelas pequenininhas do bairro, que são pequenas em quantidade, mas que fazem uma grande diferença no lugar onde ela está. Você percebe que a igreja está errada, ou as pessoas têm cultuado algo de uma forma errada, quando a igreja não influencia mais em quem está fora. Pelo contrário, é os de fora que têm influenciado no papel da igreja. Você começa a perceber uma igreja se perdendo quando ela cede os seus altares, que aqui elas chamam de santo, para colocar político, dizendo que esse político vai lutar pelo interesse da igreja. Não, esse político vai lutar pelo interesse da instituição, não é da igreja. Ele nunca vai lutar pelo interesse da igreja, porque o interesse da igreja é renúncia, o interesse da igreja é Cristo. Não é fazer com que os templos estejam abertos no momento que é para estar fechado, para cuidar da vida do ser humano. Eles deveriam ter ensinado as pessoas a se relacionarem com Deus, não em templos, mas aonde quer que essas pessoas estejam. Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana, que chegaria um tempo que não seria nem no monte e nem no templo, mas que seria em espírito e em verdade. As pessoas não sabem se relacionar com Deus assim. As pessoas só sabem, e principalmente essas pessoas da igreja de mercado, da igreja de promoção, só sabem se relacionar com Deus estando no templo e vivendo de sacrifícios de tolos. Elas se relacionam com Deus, um Deus utilitário, que precisa dos recursos dela, que precisa da oferta dela, que precisa dos sacrifícios dela, para Ele se manifestar, para Ele aparecer. É esse Deus que essa igreja ensinou. É por isso o desespero desses líderes que brigam para estarem com seus templos abertos, para manterem o poder, para manterem a arrecadação, para pagarem os seus templos suntuosos, seus templos faraônicos, seus templos banhados com dourado, para simular a grandeza de Deus, no Deus que dá o ouro, a prata. Ou seja, eles fazem você desejar as bênçãos,
mas não te ensinam a conhecer aquele que abençoa e se relacionar com Ele. Nós precisamos falar sim. Nós precisamos rechaçar sim todo e qualquer ensino contrário aos ensinos das Escrituras. Nós precisamos ser voz ativa, ser embaixadores de Deus. Deus, ele não precisa da gente, mas quando nós nos colocamos à sua disposição e abrimos mão dos nossos sonhos e projetos e falamos: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Aonde o Senhor quer que a gente vá? Eu quero ser parte, Senhor, deste reino. E eu quero ser parte e ser bênção na vida das pessoas. Nós, assim, somos igreja. Mas quando nós só desejamos para nós, vamos até o templo de pedra para buscar para nós, não nos relacionamos, não pode se dizer que somos igreja. Somos parte, somos igreja quando estamos num corpo onde o cabeça é Cristo, quando os interesses não são pessoais e são sim coletivos. Aí nós temos parte com Cristo. Qualquer coisa que seja contrário a isso, você está sendo enganado. Então, que Deus possa trazer à tua mente, iluminar o teu entendimento, iluminar e trazer entendimento para você, à luz do que as Escrituras nos mostram, o que é ser templo, o que é ser igreja, que é repartir, dividir. Ser igreja é ser nós e não ser eu. Ser igreja é compartilhar e não buscar somente para mim. Se nós olharmos só um pouquinho para Cristo, só um pouquinho para Cristo, todo esse lixo que é nos ensinado, que é nos vendido nesses lugares, toda essa teologia e doutrina, se nós olharmos só um pouquinho para Cristo, nós vamos jogá-las todas fora, todas na lata de lixo, porque é lixo, porque não nos serve de nada. Serve sim para massagear o nosso ego, para buscarmos o Deus utilitário que Ele nos vende, mas em nada estamos cultuando a Deus. Então, que esse vídeo possa trazer para você entendimento e que Deus seja de fato e de verdade o primeiro na sua vida e que os planos dele se cumpram na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Meus amados irmãos e amigos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a partir de hoje sejamos de fato igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Até uma próxima. O templo está aberto, como os templos, as igrejas estão abertas para as pessoas irem. Domingo, pela manhã, fazer o que em casa? Né? A gente vai na casa do Senhor, vai cumprir os votos no altar, vai cumprir os votos no altar. E se quiser ficar um pouquinho lá, guardar um pouquinho, não tem problema, não tem perigo nenhum.